Muito provavelmente você já conhece o efeito bola de neve nos seus dividendos. E se esse for o caso, você sabe que ele só vai acontecer se você reinvestir os seus dividendos todos os meses. Aliás, o reinvestimento de dividendos não só traz essa característica dos juros compostos para os seus dividendos, como se você olhar o retorno total do seu portfólio, ele vai ser muito maior. Aqui a gente tem dois gráficos, um do S&P 500 na linha branca e um do S&P 500 considerando o reinvestimento de dividendos na linha verde. E a gente pode ver o quão discrepante é essa diferença. Mas você sabia que mesmo dentro do grupo de empresas pagadoras de dividendos, você ainda pode dividi-las em outros dois grupos? E eu, como sou um grande defensor da diversificação, acredito que para a maioria das pessoas seja válido ter exposição aos dois tipos de pagadores de dividendos. Imagino que a maioria de vocês tem alguma exposição dentro da sua carteira para as blue chips de dividendos. Aqui no cenário brasileiro, essas seriam Taesa, a Telefônica Vivo, BB Seguridade, Ambev e várias outras. Uma característica em comum de todas elas, talvez a Ambev aí seja a exceção, que a Ambev vem com um dividend yield inicial um pouco menor, mas todas elas já pagam bastante dividendos. Já as blue chips americanas incluem empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, PepsiCo, Lockheed Martin e muitas outras. E geralmente, se essas empresas têm um payout mais alto, ou seja, a porcentagem dos seus lucros que é distribuída em forma de dividendos é maior, ela vai ter menos capital para reinvestir em si mesma e apostar no seu próprio crescimento. Normalmente, essas empresas já são muito consolidadas e não têm mais muitos investimentos de grande escala que possa fazer para trazer grandes retornos. E por isso ela acaba decidindo distribuir os seus lucros em forma de dividendos ou recomprar as suas ações. Apesar de não serem empresas, os fundos imobiliários acabam tendo características similares a esse tipo de empresa, que vai ter mais dificuldade no seu crescimento. Um investidor que já está na fase de usufruto do seu patrimônio provavelmente vai ter o portfólio mais tendencioso para esse tipo de empresa. Porém, se você, assim como eu, ainda está na fase de acumulação patrimonial, eu diria que é extremamente importante a gente ter exposição a empresas de dividendo com altas taxas de crescimento nesses dividendos. Em geral, essas empresas ainda têm um crescimento para ter pela frente, então elas são ao mesmo tempo de dividendos e de crescimento. Normalmente essas empresas vão ser aquelas que há pouco tempo ainda eram vistas como uma jogada pura de crescimento, mas que começou a pagar dividendos e por a gente ainda esperar um grande crescimento, a gente imagina que os dividendos no futuro também vão acompanhar esse movimento. Mas, como toda empresa de crescimento, o seu resultado, ou pelo menos boa parte dele, vem mais do futuro. Então essas empresas costumam ter um dividend yield inicial bem menor. Um caso que eu consideraria exceção seria a própria Intel, que teve um crescimento de 5% no seu dividendo nos últimos anos. Eu espero um crescimento dos seus dividendos satisfatórios ao longo do tempo para o futuro, e ela já vem com um dividend yield inicial de 5,5%, que é um dividendo muito alto, principalmente para uma empresa americana. Mas tem outros exemplos mais claros. Por exemplo, a própria Apple. Por ela ter bem menos riscos envolvidos nela, ela vem com um dividend yield inicial bem pequeno, de 0,63%. Um outro exemplo poderia ser a Microsoft, que já vem com um dividend yield inicial de 1%. Já a Amazon e Google talvez não entrem bem nesse tipo de empresa, porque elas nem pagam dividendo ainda. Já aqui na Bolsa Brasileira, uma que eu considero um ótimo exemplo de crescimento de dividendos para o futuro seria a própria VEG, que já vem com um dividend yield inicial de 1,42%, que para o cenário brasileiro é bem baixo, mas ela tem um histórico de crescimento muito grande nos seus lucros e receitas, que ao longo do tempo vão se converter em dividendos conforme ela for ficando mais consolidada e tiver menos a reinvestir em si mesma. Mas na verdade, mesmo continuando reinvestindo em si mesma e mantendo um payout no mínimo do seu estatuto, esse dividendo tende a crescer em linha com o crescimento dos seus lucros. Esse vídeo é quase um alerta. Muitos investidores de dividendos preferem as empresas que já pagam bastante. Uma Vivo pagando quase 9% ao ano de fato é muito atraente, mas a gente não pode negligenciar as empresas que têm um potencial de crescimento de dividendos muito atrativos também. Afinal, são essas empresas que podem ter, daqui a 5, 10, 15 anos, os maiores yield on cost, que é o dividend yield pago em relação ao valor investido na empresa. Não ao preço atual dela, mas ao valor que você pagou por ela.
Fora que essas empresas de crescimento dos dividendos, se elas mantiverem um crescimento na linha dos 10% ao ano, o efeito nos seus dividendos recebidos anuais vai ser muito mais drástico. Você vai perceber com muito mais facilidade o crescimento da sua renda que você gerou com seus investimentos. A Microsoft, por exemplo, sempre teve um alto crescimento de dividendos, já foi aqui mais perto dos 20%, mas desde 2014 se mantém com um crescimento perto dos 10% ao ano, mais baixo aqui 7,69%, o que ainda é um crescimento muito bom. E a gente imagina que esse crescimento não deva desacelerar muito. Ainda mais quando a Microsoft tem um payout de 25% apenas, querendo dizer que apenas 25% dos seus lucros se tornam dividendos a serem pagos aos acionistas, de forma que ainda sobram os outros 75% para serem aplicados da maneira que a empresa desejar. Então, essa é a minha dica de hoje. Invista também em empresas de crescimento que vão pagar seus dividendos lá para frente. Se você ainda está em construção de patrimônio, se você ainda não usufrui do seu patrimônio como uma forma de renda para custear a sua vida, é de extrema importância que a gente tenha exposição a esse tipo de empresa. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça daquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo o que você gostaria de ver num próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!